Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trouxe um vídeo muito pedido por vocês e muito esperado, que é diário de gestação. Basicamente o diário da minha quarta gestação. Se você é novo por aqui e não sabe, né, estou aí já de 6 meses na minha quarta gestação. Temos 3 meninos e agora estamos à espera da nossa menininha. Já contei aqui, eu vou deixar todos os vídeos a respeito dessa gravidez aqui embaixo, né? Nesse início, praticamente ninguém sabia, então eu anunciei, já estava lá de 4 para 5 meses, praticamente iniciando o 5º mês. E se você quer saber o que aconteceu, por que, né, eu escondi durante tanto tempo, enfim, como que foi, vou deixar aqui embaixo o anúncio da gestação, tudo certinho pra você ir lá conferir e não se sentir perdido. E desde o dia que eu postei esse vídeo no YouTube, né, que eu compartilhei aqui com vocês me pediram muito pra começar a fazer os diários de gestação. Mas eu confesso que toda vez que eu começo a gravar, gente, acontece alguma coisa. Nunca consigo terminar. Esse diário específico, eu já iniciei umas 10 vezes e eu não conseguia editar ele, não conseguia terminar pra poder trazer pra vocês. E em nome de Jesus, hoje sai. O que acontece? Como eu escondi esses primeiros meses, né, eu não compartilhava nada com ninguém, não comentava como tava sendo, enfim, ninguém sabia como tava sendo. E aí, o que que eu fiz? Vou pegar hoje nesse vídeo, vou fazer basicamente um resumão do primeiro trimestre e o inicinho ali do segundo, né, que foi quando eu anunciei. E depois eu começo a fazer os diários menos espaçados, né, tipo a cada 15 dias, uma vez por mês, enfim, vou juntando algumas semanas e contando pra vocês como que tá sendo, tá bom? Então eu acho que dessa forma, pode ser que esse primeiro diário fique meio confuso, porque eu ainda não sei nenhum formato pra fazer, mas eu tinha feito um resuminho assim, sabe? Só que eu perdi esse resumo, gente, então vai, ó, tudo aqui da minha cabeça mesmo, porque se eu vou parar pra fazer outro até eu fazer, eu tô de acordo e eu não gravei mais. Enfim, então, simbora pro vídeo. Bom, basicamente, vamos começar lá do comecinho, né, gente? Quando que eu descobri a gestação, como que foi com relação aos sintomas, se eu descobri através de atraso menstrual, se eu passei mal, enfim, como que foi. E não, como eu já contei pra vocês em outros vídeos também, eu não passei mal, eu não descobri através disso e nem através do atraso. Eu descobri, na verdade, antes do atraso menstrual, né? Basicamente, eu já sabia desde o dia em que ela foi concebida. Gente, eu estava, uma dúvida muito frequente também de vocês, se eu estava usando uma medicação, se eu estava me prevenindo, o que tava acontecendo, que eu engravidei. Antônio tava ali com 7 meses, então eu já estava usando o anticoncepcional ciclo 21, né, que é a pílula normal mesmo. Eu não vou falar marcas, enfim, porque, né, meio antiético, mas eu estava, assim, utilizando a pílula, uma que inclusive eu sempre utilizei. E aí, enfim, tava utilizando ela certinho, bonitinho, e aconteceu ali durante a pausa. Só que eu tinha muito medo de engravidar, né, minha gente? Já tinha passado ali pela 3ª gestação, então eu tava com muito medo. E aí, Antônio também não foi planejado, né? Quem me acompanhou lá pelo Instagram viu, enfim, sabe como que foi. E foi bem difícil também. Então, durante a pausa do remédio, que não é obrigatório você se prevenir, ainda assim a gente se prevenia. E no único dia que não preveniu, aconteceu e eu chorei igual uma criança. Simplesmente isso, eu chorei desesperadamente. Desculpa, mas eu tô muito gripada esses dias. E a minha garganta tá horrível, mas eu preciso muito gravar esse vídeo. Então, se a minha voz estiver horrível, vocês relevem aí, tá? Nos próximos, espero que esteja melhor. Então, assim, naquele dia, né, eu chorei igual uma criança. E aí eu ainda tomei a pílula do dia seguinte, mas claramente não funcionou. E eu fiquei esperando então, né, porque aí tem, tipo, 2, 3 dias normalmente costuma vir, depois você toma a pílula, mas não veio. Porém, tem um prazo, né, de até 7 dias após a sua menstruação. Então, tipo assim, eu lembro que eu tomei a pílula num dia e era pra minha menstruação vir cerca de 10 a 15 dias depois desse dia. E ela ainda poderia atrasar, segundo a bula, ela ainda poderia atrasar cerca de 7 dias após. Então eu ainda fiquei esperando todo esse tempo, né, da data da minha menstruação, dar os 7 dias de atraso pra poder ver se realmente não iria funcionar. Eu poderia ter engatado, né, muita gente dá essa dica de engatar em uma cartela de anticoncepcional, mas eu fiquei com muito medo, então acabou que eu não comprei, eu fiz só a pílula mesmo, falei, seja o que Deus quiser, né, porque estou tomando, tomei a pílula junto e se acontecer, minha filha, é porque é pra ir, né, e aí
E aí eu acabei não tomando. E foi só, tipo, meio que uma coisa confirmando a outra, né? Quando deu 2, 3 dias da pílula que não veio, eu já comecei a ficar mais assim, aí deu lá, a minha menstruação não veio a data, né? Eu fiquei mais assim, e aí, enfim, gente, aconteceu. Eu fiz o teste de farmácia com mais ou menos um mês, então eu lembro que aconteceu assim a concepção numa data e mais ou menos um mês depois eu fiz o teste. Eu esperei esse prazo aí desses dias, né, pra poder ver, e fiz o teste e deu positivo. Naquele dia também chorei descontroladamente igual uma louca. Compartilhei ele com uma amiga próxima, porque eu precisava falar com alguém, né? Falei com o meu marido na época e pedi pra eles não contarem pra ninguém, né? Porque não queria que ninguém soubesse. E aí veio tudo aquilo, né? Todo aquele processo de negação, de choro. Eu me via com um bebezinho na época, o Antônio tava com 7 meses, hoje ele tá com 1 ano e 3, mas tava com 7 meses e mais 2 crianças. E todo aquele processo mesmo de você se imaginar passando por aquilo de novo, sabe? Tipo, já tinha tão pouco tempo que eu tinha passado e aí medo, angústia, medo de julgamento, juntou tudo, né? Então foi basicamente assim que eu descobri. Não foi através de atraso nem de sintomas. Com relação a sintomas, eu nunca, gente... Todas as minhas gestações sempre foram muito tranquilas com relação a isso. Eu nunca fui aquele tipo de grávida de filme, né, de novela, que enjoa todos os dias, que tem aquele enjoo matinal, que come, que sente desejo disso e daquilo, e que não sei o que. Nunca, gente. Não me recordo mesmo, assim. Eu acho que eu já tive poucas vontades nas minhas gestações e de passar mal eu nunca passei. Mas dessa vez, nesse primeiro mês aí, inclusive foi antes de eu fazer o teste, eu passei mal. Mas não foi... Foi uma vez só que eu passei mal e vomitei mesmo. Eu lembro que a gente tava jantando, não foi nem enjoo matinal. A gente tava jantando, eu tava até numa reunião de trabalho. E aí começou a voltar. Começou a voltar aquele negócio, eu corri pro banheiro e botei tudo pra fora. Mas... foi só dessa vez mesmo, tirando isso eu não senti absolutamente nada. Com relação a sono, porque é muito comum a gente sentir mais cansaço, mais sono, né? Às vezes eu já tenho pressão baixa, então costumo abaixar um pouquinho, enfim. Mas nessa gestação ficou mais difícil. Na verdade, a partir da terceira já ficou difícil, né? Porque a minha rotina é muito corrida, então eu tô com sono o tempo inteiro, gente. Eu não durmo, tipo... Eu durmo muito pouco, eu descanso muito pouco. Então fica muito difícil descobrir o que é da gestação e o que é da minha rotina, né? Então, naturalmente eu fiquei mais cansada e chegando agora pro final já estou ficando mais cansada. Mas não consegui discernir o que já é mesmo ali da minha rotina e o que é da gestação. Uma coisa que aconteceu nesses primeiros meses foi que eu emagreci muito. E não foi com relação porque tá vomitando, porque tá passando mal, porque... Não foi, gente. Foi uma coisa do meu corpo mesmo. Foi um processo natural do meu corpo. Eu fui emagrecendo muito, assim. Não de barriga, sabe? Mas o restante, gente, eu sequei. E também isso acabou ajudando um pouquinho nessa parte, né, que eu tava ali escondendo das pessoas próximas, principalmente dos familiares. Então isso ajudou até um pouquinho, né, porque como eu tava emagrecendo e usava umas blusinhas mais largas, ninguém reparava. Todo mundo falava, uai, o que tá acontecendo? Essa menina tá emagrecendo desse jeito, né? Mas a partir ali, eu não sei exato quantas semanas eu tava, né? Mas a partir ali de umas 16 semanas, a minha barriga já começou a ficar mais inchadinha. Porque eu lembro que foi bem próxima à ultrassom que eu fiz. Então já começou a ficar mais inchadinha, minha mãe já começou a falar, já começou a pedir pra eu levantar a blusa, já começou aquele negócio, né? E aí, mas eu ainda estava magra e estava usando todas as minhas roupas, não parei de usar nenhuma roupa. Até hoje tem uma calça jeans que eu consigo utilizar. Então, às vezes, dependendo da roupa que eu coloco, nem parece realmente que eu sou grávida, apesar da minha barriga já estar bem grandinha, né? E quando isso começou a acontecer, eu comecei a pensar assim, tá na hora, né, Ana Clara? Da hora de se movimentar, porque daqui a pouco vai aparecer mesmo. Mas fiquei nisso daí, minha gente. Só que, dessa vez, a bebê começou, eu não sabia que era a bebê ainda, né? Começou a mexer muito cedo. E aí já vamos pro próximo tópico, que é movimentos do bebê. Começou a mexer muito cedo. Eu lembro que, sei lá, tipo, eu devia estar com umas 14 semanas, gente. Eu já sentia tremidinhas na barriga, sabe? Porque foi bem cedo mesmo.
Só que quando a gente é gestante, por exemplo, de primeira viagem, a gente não consegue discernir, né? Se é o bebê, se é gases, o que que é. Mas como eu já tava na 4ª gestação, eu sabia que era bebê. Mas ainda não é aquele movimento assim, é um chute, sabe? Não é aquela coisa assim. Mas eu já sentia aquelas tremidinhas direitinho, que eu estava ali com umas 17 para 18 semanas. Eu comecei a sentir muito, tipo, visivelmente, perceptivelmente que o bebê estava mexendo. E principalmente à noite, né? Então eu deitava e ela começava. E um dia de noite eu decidi parar pra ver se dava pra ver, né? E aí eu deitei, lembro que eu deitei, iluminei minha barriga assim com a lanterna do telefone. E aí eu vi um chute. Bum! Aí eu parei assim. A minha ficha não tinha caído ainda, sabe, gente? Não... E aí começou a cair, porque até então não tinha caído e começou, não tinha finalizado ainda não. Aí eu fiquei olhando, tipo assim, pra ver se tinha mais, e eu lembro que veio mais um chutinho, mas depois parou. Mas quando eu vi, eu fiquei, gente, será que eu tô doida? Ou será... Sabe, foi muito louco, porque quando a gente tá na gestação, sabe, quando a gente tá vivenciando a gestação, o que é planejado, que enfim, você já tá nesse processo, né, não como eu estava de negação, uma das partes mais esperadas pela gente são os movimentos do bebê e principalmente você começar a ver o bebê, né, se mexer. E aí eu tava passando por isso muito cedo, porque as minhas outras gestações, eu lembro que os meninos, gente, não mexiam. Otto, meu Deus, eu não tenho nem registro de Otto mexendo, porque Otto não mexia. Eu lembro que no final eu parava direto no postinho falando, não tô sentindo mexer. Porque ele não mexia. Ou eu que realmente não percebia nada, porque o bichinho era difícil, viu? E já Heitor, eu lembro que eu comecei a sentir mais pro final. E Antônio dava, assim, cambalhotas na minha barriga, mas também pro final. Agora, desde o começo e do jeito que ela mexe, minha gente, já tô imaginando essa menina no final. Ela mexe muito, mas muito, assim, ó. Uma coisa de louco, o dia inteiro e à noite também. Aquele momento que eu vi foi como se ela estivesse falando pra mim assim, mamãe, não adianta me esconder, não adianta me ignorar, porque eu tô aqui. Sabe? De um jeito ou de outro eu tô aqui. E eu juro pra vocês, gente, eu senti exatamente isso no meu coração. Exatamente isso. E aí ali eu já comecei a aceitar um pouquinho melhor e, sabe, ver, poxa, é um bebê, é uma vida, é minha filha, né? Na verdade eu não sabia que era menina ainda, né? Eu pensava que era meu bebê. E não adianta mesmo, tipo, Ana Clara, o que você tá fazendo, sabe? Por medo dos outros, que ninguém tá nem aí com a sua vida, ninguém paga suas contas. E aí, no dia seguinte eu já comecei a correr atrás pra poder marcar o ultrassom. Consegui marcar, então, com 19... Ainda não tinha contato pra ninguém. Comecei ali, consegui marcar. Fizemos a ultrassom, tava com 19 semanas e 4 dias. E aí, logo no dia seguinte, foi quando eu revelei, né, pras pessoas próximas. Tô até aqui com a ultrassom. Essa primeira ultrassom que a gente fez. E aí, já deu pra ver tudo, né, minha gente? E eu falando pra vocês sobre cair a ficha, né? O que aconteceu? Ali, quando ela mexeu, começou a cair. Quando eu fui fazer a ultrassom, que eu entrei no consultório, que eu deitei e a médica colocou assim o aparelho, logo deu pra ver o perfil dela. Na hora que caiu assim o perfil, que apareceu o perfil, eu lembro que eu tava assim, eu olhei pra médica e falei, é verdade, eu tô grávida. Que aí ela, acho que ela achou que eu não sabia, eu sei lá, né? E aí ela falou, tá gravidíssima. Isso foi muito engraçado. E naquele momento ali foi então que realmente a minha ficha caiu. Então, nem depois do positivo, nem depois de ver mexer, nem nada disso. Foi somente quando eu vi a ultrassom, quando eu vi o bebê, quando eu ouvi o coração, foi que de fato caiu. E aí a gente já descobriu o sexo, né? Ficamos super felizes e tudo. E no dia seguinte eu já contei, porque não conseguiria mais esconder aquilo, né? Já fiquei atordoada pra falar e parar de esconder. Então, aqui tá a primeira ultrassom que a gente fez. Foi dia 9 de maio. Eu tava com 21 semanas, com 19 semanas e 4 dias. Isso era início do final do 4º mês, né? Com 19 semanas, com 20 semanas iniciava ali o 5º mês. Então eu já tava de praticamente 5 meses. E vamos falar aqui sobre... Gente, eu não sei nem noção de tamanho, né? Mas aqui fala, ó, que ela tava com 335 gramas. E que tava tudo normal, graças a Deus. Mas então... E uma coisa que é interessante que eu falei com vocês até lá no Instagram, né? Os batimentos cardíacos dela tava 155.
essa foi uma das diferenças que eu percebi pros meninos. Porque todos eles sempre foi abaixo de 150. E isso era uma coisa que eu ouvia muito, gente. Que, tipo assim, abaixo de 150 é menino e acima é menina. E realmente isso bateu por aqui, viu? Deixa eu mostrar pra vocês ela, né? Mas vem que aqui, ó, não tem nem muita coisa. Tem só abdômen, fêmur e aqui ela de perfil. Aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Então essa foi a primeira fotinha que a gente teve. E assim, gente, apesar de todos os comentários que a gente recebeu, de tudo negativo que foi, que eu já sabia que iria vir, tudo que eu iria enfrentar, eu já estava feliz. Naquele momento eu já estava muito feliz com a chegada dela, sabe? Eu já conseguia imaginar. E eu tirei um peso muito grande de cima de mim pra poder, enfim, conseguir vivenciar essa gestação. É fácil? Não. Continuou sendo difícil durante um bom tempo ali, continuou. Até hoje, às vezes, vem pensamentos ruins na minha cabeça, pensamentos negativos, né, pensamentos de não vou dar conta, enfim, várias coisas. Mas eu já consegui tirar esse peso e poder, enfim, ficar feliz, né, por mais um bebê que tá chegando por aí. Até esse momento, gente, até esse momento de 19 semanas ali, 20 semanas, eu não tinha barriga nenhuma. Até alguns dias depois, a minha barriga também não aparecia. Mas, tipo assim, quando deu, sei lá, acho que 21 semanas, a minha barriga simplesmente explodiu, gente. Foi uma coisa de louco. Tipo, de uma semana pra outra, de um dia pro outro. Nossa, foi muito louco. Sério. E aí já começou a aparecer mesmo aquele barrigão de grávida. Eu até postei, eu acho que foi com 22 semanas, eu postei uma foto lá no Instagram. E aí mostrei, gente, de onde saiu essa barriga. Eu engoli uma melancia, porque até então eu não tinha nada. E dali mesmo começou a aparentar e falar, não tem como mais esconder, né, minha filha? Estou aqui. Então... já comecei a ver coisinhas pra ela na internet, já chegaram as primeiras comprinhas que eu mostrei pra vocês no último vlog. E aí já começou todo o preparativo pra isso. Um dos sintomas que me pegou nesse segundo trimestre, e até que agora tá um pouco mais tranquilo, mas nesse segundo trimestre me pegou, que eu nunca tinha tido antes, foi a azia, gente. Eu nunca passei por isso com os meninos, e com ela eu tô sentindo muito, principalmente à noite. E olha que a gente sempre foi de comer cedo, então tipo 6 horas, máximo 7 é a minha última refeição. E, no entanto, vai dando umas 9 horas, assim, quando eu tô ali deitada, dá um bolo, assim, no estômago, alguma coisa, às vezes até volta. Nossa, muito ruim. Então, isso é uma coisa que eu percebi bastante nesse comecinho aí do segundo trimestre, né? E que vem me acompanhando. No momento agora, eu estou de 24 semanas, vou até gravar mais um diário de gestação pra vocês essas últimas semanas. Mas, no momento... me deu uma melhoradinha, eu acho que depende do que eu como, sabe? Eu ainda não tive muita percepção disso. Mas sempre é à noite, a maioria das vezes é à noite. Com respeito à alimentação, a desejos, enfim, como que eu tava. Como eu falei pra vocês, eu não passei mal. Então, eu comi de tudo, normalmente, só mesmo um dia, aquele dia que eu vomitei. Mas eu comi de tudo, não parei de comer nada, também não fiquei louca por nada. A única coisa, na verdade... que eu senti que aumentou muito foi a minha vontade de doce. Eu sou uma formiguinha, mas eu tinha usado ali, depois da gestação de Antônio, eu usei um suplemento que me ajudou muito a controlar a vontade de doce. Então já fazia meses, gente, que eu tava, tipo assim, nem final de semana eu não tava comendo, era muito raramente eu comer doce. E voltou essa vontade, mas minha filha voltou com tudo, de pegar a lata de leite condensado da geladeira e tacar na boca, de tanta vontade. Eu sei que a gente tem que se controlar muito, né, por conta da glicose e tal, mas eu senti muito, muito esse aumento. Foi, assim, visivelmente, notoriamente, sabe, essa vontade de comer doce. E com respeito a parar de comer algo, enjoar ou sentir desejo por algo específico, até agora tá tudo tranquilo, não parei de comer nada, não enjoei de nada, não. Minha alimentação segue normal. Eu notei que eu comecei a comer menos, né? Então, ao invés de aumentar, como muita mamãe passa a comer demais, né? Eu notei que eu passei a comer menores quantidades. E às vezes, isso é uma coisa que eu também tenho que me policiar, eu pulo refeições por não estar com fome. Mas, no geral, eu como de tudo tranquilamente e tô tentando me alimentar da melhor forma possível.
Não sei quantos quilos que eu engordei nesses primeiros meses, nesse primeiro trimestre, até porque eu emagreci, como eu falei pra vocês, né? Mas depois que a minha barriga começou a crescer, eu não sei quantos quilos que eu engordei. Porque eu não sabia quanto que eu tava antes. Então eu não tenho como comparar. Mas quando eu estiver chegando ali pro finalzinho, a gente faz uma comparação deste início pro final. Mas normalmente eu sempre engordei, na média, tipo 8, 10 quilos. Nunca passei disso. Mas eu sempre fiquei com barrigão, né? Então vamos ver como que vai ser agora. Com respeito a se eu parei de usar alguma coisa, né? Roupa, corpo, como que foi, se eu tô usando algum creme, enfim. Gente, eu sempre fui muito desleixada com isso de creme. Nunca, desde a minha primeira gestação, todo mundo falava, ai, usa creme por causa de estria, que não sei o quê. Mas estrias é uma coisa genética. Então, se você tiver que ter, você vai ter, independente dos cremes. Eles podem te ajudar a ter menos ou a amenizar. Mas se você tiver que ter, você vai ter. No meu caso, eu não tenho essa genética assim, sabe? Pra poder ter. Então, desde a primeira gestação, eu lembro que quando foi Otto, eu tive 3 estrias só. E logo depois passou com a minha barriga, né? Logo depois do parto, as estrias sumiram. Então, eu não foi por conta de não usar creme, sabe? Foi por conta de genética mesmo. Até hoje eu não tenho. Eu acho que eu tenho, tipo, no meio da perna, assim, eu acho que eu tenho. Mas eu nunca reparei direito, gente. Se eu tenho, é bem fraquinha mesmo, não é daquelas... Não é muita, na barriga eu não tenho. Então... eu acabo não usando porque eu sou assim na vida mesmo, gente. Na vida eu sou desse jeito, não é só na gestação. Na vida eu sou muito... vamos falar desleixado, isso eu quero mudar, né? Porque eu acho lindo, acho um máximo assim, a mulher que consegue passar vários cremes, não sei o que. Mas eu não tenho saco e eu preciso passar a ter, porque é até uma questão de autocuidado, né? Mas não estou usando nenhum creme específico. Se eu começar a usar, vou falar pra vocês, tá bom? Mas não estou usando, não engordei muito assim também. E não parei de usar nenhuma roupa nesse primeiro trimestre. Agora, eu já parei de usar alguns shorts, tipo short e calça de alfaiataria, porque minha barriga estourou, então não dá. Lá no começo eu ainda tava usando, mas agora eu parei. Tem uma calça jeans só que eu ainda consigo usar, porque ela é bem larguinha na cintura. Ela não é de gestante, mas ela estica muito, então eu também tô conseguindo usar ela por enquanto. E no restante é isso. Também não comprei nada nesse início, até porque se eu comprasse eu ia falar, né? Então eu não comprei nada. Nada também relacionado a gestante, tá tudo certo com relação a isso. Tô usando as minhas roupas normalmente. Não sou do tipo que compra muito, gente. Bom, minha gente, então foi basicamente isso, né, que a gente passou aí nesses primeiros meses. Foi super tranquilo com relação a sintomas, super tranquilo com relação às pessoas, né, porque ninguém sabia, então ninguém julgava até o momento de saber. Então, esses primeiros meses foram super tranquilos. Apesar de que eu estava ali em auto-julgamento constantemente, né, com sentimentos negativos, foi só mesmo eu comigo, não teve essa coisa do externo, sabe? Até o momento de eu contar ali, né, com praticamente 20 semanas que eu contei, foi bem tranquilo. Depois vieram, sim, as críticas, vieram as coisas negativas, mas eu já consegui estar em paz, já consegui aceitar a minha gestação, já consegui estar feliz com ela. Então é algo que não vai me afetar mais. Confesso que me afetou no início, mas agora não vai me afetar mais. Estou blindada com respeito a isso. Da porta pra dentro, cada um sabe o que passa, né? É basicamente isso que eu lembro de ter acontecido. Não tivemos meses muito movimentados, né? Porque não tivemos pré-natal, não tivemos nada disso. E daqui pra frente é aqui que começa de fato, né? No próximo diário de gestação eu vou contar pra vocês como que foi daí pra frente. Então, a partir do momento que eu contei, que eu iniciei o pré-natal, já fiz mais exames, então eu vou contar tudinho pra vocês nos próximos. Teve recebidos pra bebê também, fiquei muito feliz. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham conseguido entender um pouquinho de como que foi por aqui o início dessa quarta gestação. Sobre o nome, gente, vocês me perguntam, eu fico falando bebê, mas é porque o nome ainda não foi decidido. Na verdade, assim, eu decidi um pra mim e o pai decidiu outro pra ele, né? E aí ficou assim. Mas a gente ainda não bateu o martelo. E eu fico pensando se vai ser igual o Antônio, né? Porque Antônio a gente decidiu no dia do parto. Então, vamos aguardar, espero que seja antes, né? Mas até o momento ela vai ser chamada de Baby 4, Baby, né? Está vindo aí porque realmente eu não posso bater o martelo sobre isso ainda com vocês.
Mas é isso, gente. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, deixar seu like, me conta aqui embaixo se você tá gravidinha, como que tá por aí também. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo.